Oi, nós somos o Grupo 1 e iremos apresentar sobre o estudo observacional analítico ecológico. Dele, iremos falar a alusão histórica, o conceito, a sinonimia, a finalidade, as vantagens e desvantagens, a interpretação de resultados e a forma de cálculo. Vamos para a aula? John Cade, em 1949, administrou os sais de lítio em animais, na tentativa de aumentar a solubilidade de ácidos uratos, o que tornou esses animais letárgicos, fazendo com que viesse a questionar se o uso do mesmo em pacientes psiquiátricos agitados teria um efeito semelhante ao efeito calmante gerado nos animais. Mas essa teoria não tinha sido comprovada. Então, em 1968, Dawson e Coles formulam uma hipótese de sais de lítio têm a propriedade de controlar a mania. Então, as internações hospitalares por essa doença devem ser menos frequentes nas regiões onde a água de beber é rica em cátion lítio do que em regiões pobres referidos no íon. Analisou-se a água de beber para verificar a concentração de cátio e obteve as informações sobre a prevalência de doenças mentais de 27 cidades. E aí o carbonato de lítio, por mais que não tenha um mecanismo de ação completamente elucidado, é um medicamento de escolha para o tratamento do transtorno do humor bipolar. E depois desse primeiro exemplo, vamos para o conceito, que é o tipo de investigação que utiliza um grupo de pessoas de um determinado local, e não apenas um indivíduo como unidade de observação. Ocorre através da comparação de estatísticas em diferentes áreas, em uma mesma época por estudo dessas mesmas áreas em diferentes épocas. A variável ecológica descreve o que ocorre em grupos de indivíduos, que é, por exemplo, a porcentagem de adultos com vida sedentária. E os estudos estão agregados e não se sabe se o indivíduo tem determinada característica. O termo estudo ecológico tem origem na utilização das áreas geográficas como unidade de análise, que acabou generalizando para outras situações em que a unidade é formada por um grupo. Por ser um tipo de estudo realizado com base na observação de grupos de indivíduos, recebe ainda o nome de estudo de grupos, de agregados, de conglomerado, de estatísticos ou comunitários. Finalidade: os estudos ecológicos comparam-se à ocorrência da doença relacionada à saúde e à exposição de interesses entre agregados de indivíduos, para verificar a possível existência de associação entre elas. Em estudo ecológico típico, medidas de agregados da exposição e da doença são comparados. Nesse tipo de estudo, não existe informação sobre a doença e a exposição do indivíduo, mas o grupo populacional como um todo. E os métodos utilizados para a formação do grupo são o lugar, que é o estudo de múltiplos grupos, e tem o exploratório, que o objetivo é descrever padrões de distribuição espacial do evento de interesse nos grupos sendo analisados para gerar hipóteses etiológicas, e o analítico, que o objetivo é analisar a associação ecológica entre a média de exposição e o evento de interesse nos grupos sendo analisados. O lugar e o tempo, que é o estudo misto. Exploratório, o objetivo é descrever padrões espaciais da ocorrência do evento de interesses no tempo para gerar hipóteses etiológicas e oferecer elementos de avaliação de intervenções e auxiliar em projeções de tendências futuras para os diferentes locais. E o analítico, o objetivo é analisar a associação ecológica entre a tendência da média de exposição e o evento de interesse ao longo do tempo entre grupos. E tem o tempo, que é o estudo de tendências temporais. Exploratória, o objetivo é descrever a ocorrência do evento de interesses no tempo para gerar hipóteses etiológicas e oferecer elementos de avaliação de intervenções e auxiliar em projeções de tendências futuras. E o analítico, o objetivo é analisar a associação ecológica entre a tendência da média de exposição e o evento de interesse ao longo do tempo. E agora eu vou citar as vantagens e as desvantagens do estudo ecológico. As vantagens são baixo custo e execução rápida, conseguem estimar bem os efeitos de uma exposição quando ela varia pouco na área de estudo, pela comparação entre as áreas, né? E existem efeitos que somente podem ser medidos no nível ecológico, como a implantação de novo sistema de saúde. E as desvantagens são informações sobre o comportamento, atitude e história clínica não estão disponíveis. Depende da qualidade de informação
disponível, não se leva em conta a variabilidade de características estudada dentro do grupo, é difícil estabelecer temporalidade entre causa e efeito, e migração entre grupos e a falta de informação relevante. Como funciona a interpretação de resultados? Os estudos ecológicos são muito usados para levantar as possíveis relações causais, como também para testar hipóteses etiológicas e avaliar o efeito da intervenção. Para suas interpretações, tem que ser considerado a abrangência das estatísticas, que é a cobertura populacional da base de dados que dá origem às estatísticas, que pode mostrar grandes variações entre regiões em uma mesma época ou em uma mesma região através do tempo. A qualidade dos diagnósticos, que às vezes são questões de diferentes critérios diagnósticos, que invalidam as comparações e outras vezes de mesmo critérios aplicados com tecnologias de diferente poder discriminatório. E as variáveis de confundimento, que é a presença em potencial de confundimento, como um estudo sobre religião e suicídio e sobre luz solar e câncer de mama, que traz dificuldade certa de montar para a interpretação dos resultados. O acaso como explicação, que as associações estatisticamente significativas encontradas em estudos de correlação podem ser simplesmente devidas ao acaso. Isso ocorre mais frequentemente em múltiplos cruzados de variáveis que se fazem quando os dados estão armazenados em computador, sua hipótese guiadora de trabalhos. E também os resultados podem ser avaliados em outros estudos como dados individuais. A pesquisa transversal, que os resultados podem ser de incidência e prevalência. É a pesquisa longitudinal ou horizontal, que se classifica em retrospectiva e prospectiva. E como funciona a fórmula de cálculo, que são os tipos de variáveis, que são 3. As medidas agregadas, que reduzem as características individuais dentro de cada grupo. As medidas ambientais, que são as características físicas do ambiente. E as medidas globais, atribuídos de grupos, organizações ou lugares sem análogos no nível individual, densidade demográfica, nível de desigualdade social, existência de determinados tipos de sistema de saúde. E para a produção de dados se usa a investigação de base territorial, que ela se utiliza de base de referência geográfica para definir as unidades de informações, e estudo de agravio institucional, que utiliza de dados coletivos para definir a situação de sua unidade. E então pode-se montar um diagrama analítico dos estudos ecológicos. E foi isso. Obrigada pela atenção e bons estudos!